Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, meus irmãos, graças a Deus. Fiquei alguns dias sem trazer vídeo aqui para o canal, mas é como eu sempre digo a vocês, o meu intuito não é vir aqui no canal ficar trazendo coisas sem direção de Deus, né, meus irmãos? Porque para mim vir aqui, meus irmãos, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, quando Ele me direciona, Ele me dá a sua graça, me ilumina. Então, eu entendo que é para mim vir aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais um ano, né, que se inicia, que Jesus ele preparou para nós e que nós venhamos ser gratos a Deus por tudo e todas as coisas, em todos os detalhes. Glorifica a Deus, meus irmãos, pelas lutas, pelas provas, pelos desertos e vales, porque Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar e todas as coisas têm que ser para o nome de Jesus ser glorificado. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Franciele, mas pode me chamar de Fran. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, eu estive meditando esses dias para trás e eu não sei se vocês andaram percebendo, porque hoje em dia o mundo tá, sabe, meus irmãos, o mundo tá terrível. E Jesus está às portas. Pode ser meio repetitivo, porque eu sei que existe muitas pessoas dizendo as mesmas coisas, que Jesus está voltando, mas nunca, meus irmãos, eu passei por algo assim, sabe? Eu tô sentindo assim nesse mês de janeiro uma luta terrível, sabe? No mundo espiritual, na mente, no corpo, em todos os sentidos. E Deus, ele impulsionando eu a orar mais, a orar mais. Então, meus irmãos, eu sei que esse ano não vai ser igual aos outros. E que Deus, ele venha ter misericórdia de mim, da minha família, de você, da sua casa. E hoje, meus irmãos, eu quero estar falando um pouquinho com vocês no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5 e versículo 24. Só esse versículo para nossa meditação, que está escrito assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Esse versículo para nossa meditação. Meus irmãos, já perceberam que normalmente quando as pessoas aí no mundo elas começam a andar com más companhia, com outras pessoas, normalmente elas são influenciadas, se a pessoa ela era uma pessoa que às vezes não enxingava, daqui a pouco ela começou a andar com a pessoa que tem a boca suja, passado o tempo ela começa a enxingar. Se ela não bebia, passado o tempo ela começa a beber. Se for mulher, uma mulher que anda com uma pessoa que se veste vulgar, com poucas roupas, quando for passando o tempo, daqui a pouco aquela pessoa que começou a andar com ela, começa também a ser influenciada e andar da mesma maneira. Porque, meus irmãos, normalmente o ser humano é muito influenciado. E hoje, no mundo,
onde nós estamos vivendo com as redes sociais, está, sabe, meus irmãos, pior, porque hoje você vê aqui na plataforma pessoas que levam o nome de Jesus, pessoas que se intitulam evangélica, crentes, dando um mau testemunho, fala que são influencers e nem sabe, meus irmãos, o que isso pode acarretar na vida delas por esse mau testemunho. Não dão um bom testemunho, não glorifica a Deus, sabe, nas suas postagens, leva o nome de Deus nos lábios, mas as suas atitudes são de pessoas mundanas, sabe? Meus irmãos, o caminho que conduz para o céu, para a vida eterna, é o estreito. A porta do céu é a estreita. A palavra do Senhor nos diz que poucas pessoas serão aqui, entrarão pela porta estreita. Serão poucas. A maioria, meus irmãos, a maioria sempre, a palavra do Senhor nos diz que muitas pessoas serão que entrarão pela porta larga e espaçosa que conduz à perdição, e serão muitas pessoas que serão conduzidas para lá. Porque perceba, meus irmãos, que foi muitas pessoas que não entrou na arca. Foram muitas pessoas, foi a maioria que se prostraram para adorar o bezerro de ouro. Foi a maioria que diz: crucifica Jesus e solta Barrabás. Então, meus irmãos, as pessoas que nós devemos, sabe, seguir, a pessoa que nós devemos seguir é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a minoria, mas essa minoria que sabe que guarda as suas vestes, que busca santidade. Nós devemos seguir Jesus, meus irmãos, buscar uma vida simples, sabe, sem muitas coisas. Nós não precisamos, sabe, não precisamos de andar desagradando a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: não entristeçais o Espírito Santo. E hoje, como as pessoas vai atrás da maioria, hoje isso é moda, não tem nada a ver. Perceba, meus irmãos, que está triste hoje em dia as pessoas que se intitula crente, pinta as unhas, é tanta maquiagem, é tanta, sabe, sensualidade, poucas roupas, se veste como pessoas mundanas, pessoas ímpias. E Deus, meus irmãos, Ele não está nisso aí. Deus não está no meio disso aí, não. Porque hoje em dia, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias haveria diferença de quem serve ou não a Deus. E você vê, meus irmãos, como está o mundo, as pessoas, cada dia que passa, estão, sabe, se perdendo dentro de si mesmo, muito vaidosa, principalmente as mulheres e os homens também, com roupas justas, escandalosas e coladas, que não glorifica o nome de Jesus. As mulheres que levam o nome do Senhor Jesus, que se diz evangélica, causando escândalo, principalmente aqui nas redes sociais. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Enoque, ele andou com Deus. E normalmente, como você diz que anda com Deus e não é influenciado por Ele? Nós, meus irmãos, devemos ser imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo diz: sejamos imitadores de Cristo, assim como eu de Cristo. Como você vai andar com Deus e vai ser influenciado pelo mundo? Tem muitas pessoas, meus irmãos, que diz que anda com Deus e está andando com Satanás e não sabe. Satanás está influenciando ele, coloca
tanto desejo no coração dele pelas coisas da terra, pelas coisas mundanas. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto esse final de ano, a gente recebeu muitas pessoas aqui na minha casa e eu fiquei observando algumas coisas e a minha alma fica triste. As pessoas levando o nome de Deus, sabe? Mas só leva nos lábios, porque o coração tá aqui, ó, nas coisas da terra. Aonde já se viu, meus irmãos, pessoas que se diz servo de Deus precisar, sabe, ficar pintando unhas. Vai vir muitas pessoas aqui no meu canal criticar, eu sei que vem, mas eu nunca vou me importar com isso, sabe? Servir a Cristo, meus irmãos, servir a Deus, andar com Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que quiser vir após mim. Jesus, ele não obriga ninguém. Agora as pessoas dizem que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não nega nada, não abre mão de nada. Fica o tempo todo fazendo as suas próprias vontades, a vontade da sua carne, é influenciada pelas coisas do mundo, é umas mulheres tão vaidosas, umas mulheres com, sabe, calça, sabe, poucas roupas, decotes, roupas coladas, que marca todo o seu corpo. Meus irmãos, você não está andando com Deus. Você não está sendo influenciada por Deus, está sendo influenciada por Satanás. A palavra do Senhor nos diz que esse mundo jaz no maligno. Meus irmãos, eu nasci e me criei numa família evangélica, Assembleia de Deus. Meus irmãos, quando eu era jovem, 13, 14 anos por aí, eu fui dar uma volta nesse mundo por aí. O arrependimento, sabe, meus irmãos? O arrependimento que eu tenho na minha vida. Arrependimento. Porque, meus irmãos, as coisas deste mundo aí, ó, ela é agradável, ela é doce no paladar, mas vai amargar, sabe, meus irmãos? Depois vai amargar as consequências, sabe? O preço que você vai ter que pagar pelas suas atitudes. Graças a Deus, que Deus ele teve misericórdia da minha alma e permitiu que desse tempo de eu retornar. Porque, meus irmãos, eu estava no mundo, mas me sentia perdida lá fora. Eu senti um vazio do tamanho de Jesus. Hoje, eu passo minhas lutas, minhas provas, mas hoje eu sou completa em Cristo Jesus. E hoje as pessoas, meus irmãos, diz que anda com Jesus, que está com Jesus, e é uma sede tão grande pelas coisas do mundo, é uma vaidade, uma sobrancelha, tatua a sobrancelha, e vai lá e pinta os lábios com um trem lá que não sai mais. Meus irmãos, isso é coisa do mundo, isso é coisa de gente que está no mundo, pessoas mundanas que nunca entregaram a sua vida a Jesus. E grande, meus irmãos, grande vai ser a surpresa dessas pessoas. Olha, meus irmãos, tem muita coisa aqui na terra que se uma pessoa ela diz para outra, machuca. Mas hoje eu queria dizer para você, nada, sabe? Nada vai doer mais do que você ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu já disse aqui, meus irmãos, no meu canal, a diferença entre pecado e iniquidade. O pecado, meus irmãos, para quem não assistiu, pecado é algo que nós que aceitamos a Cristo, a gente faz algo assim, sabe? Sem perceber. Porque nós somos pecadores, sabe? Mas logo o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós e nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, a Deus, a Jesus. Agora a iniquidade não. A iniquidade
São essas pessoas que andam aí envergonhando o evangelho de Cristo. Dizem que servem a Cristo, sabem que aquilo desagrada a Deus, mas como a maioria faz, nós estamos hoje os tempos é moderno, século 21, não tem nada a ver. Hoje eu queria te dizer, toma muito cuidado, porque a maioria é que ficou para fora da arca. E essa mesma maioria é a que vai entrar pela porta larga e espaçosa. E não queira, meus irmãos, escutar da boca de Jesus: apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome, Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios. Eu não vos conheço. Hoje, você que vai estar assistindo esse vídeo, sabe, meus irmãos, simples aí, não tem frescura aqui, eu não sei muito mexer com, sabe, editar, isso também não precisa não, porque o que Deus ele tem para falar, ele não precisa que edita, faz muita coisa não. Hoje você é bem-aventurado aqui no Brasil, você tem liberdade de falar do amor de Deus, sabe? De confessar que você é um cristão. E muitas pessoas, meus irmãos, em faculdades, em trabalhos, sabe? Elas se caracterizam, se vestem de uma maneira que se ela não abrir a boca para falar que ela é crente, nem o mundo as reconhece. Mas ela se camufla igual ao mundo para não ter que abrir a boca para falar que aceitou Jesus, que é um servo de Deus. E, meus irmãos, se vocês soubessem o quanto é maravilhoso a gente servir a Jesus e levar, sabe, a nossa cruz, o negar a si mesmo, toma sua cruz e seguir Jesus, é maravilhoso. É maravilhoso seguir alguém que sabe para onde está indo, o único que sabe indicar o caminho para a vida eterna. Jesus, ele é o único que sabe ensinar o caminho para a vida eterna. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E tem muitas pessoas seguindo Satanás, sendo, sabe, já estão cegos espiritualmente e tudo para eles não tem nada a ver. Que as pessoas que pensam como eu é cafona. Mas hoje, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, seguir Jesus é saber para onde vai. Hoje eu quero dizer para vocês, não sou uma pessoa que sabe falar, sabe, corretamente, não tenho muito estudo, mas essas coisas aí não me impedem de herdar a vida eterna, não. Não impede de mim herdar a vida eterna. Agora, o pecado, esse sim vai te impedir de entrar no céu de glória, na vida eterna. Então, meus irmãos, hoje eu quero dizer para vocês, que vai estar assistindo esse vídeo, não faça como Esaú. Não troca a sua herança por um prato de lentilha. Não troque, meus irmãos. O que Jesus ele foi preparar desde a fundação do mundo para você e para mim, pelas coisas deste mundo, não. É tanta vaidade, meus irmãos, que dá nojo, meus irmãos, eu nasci e cresci em família cristã, evangélica, Assembleia de Deus, e eu sei o que é servir a Deus. E esse evangelho aí que esse povo anda pregando de massagem, isso não é o evangelho de Cristo não, meus irmãos. Evangelho de Cristo é mudança de vida, é confronto, sabe? É aquele confronto assim, onde a palavra de Deus ela bate e confronta, e a mudança de vida.
Como as pessoas dizem que aceitou a Jesus e você não vê mudança de vida? A árvore, meus irmãos, ela é conhecida pelos seus frutos. A pessoa diz: eu aceitei a Jesus, mas os frutos dela são maus. A palavra do Senhor nos diz que não tem como uma árvore boa produzir maus frutos. E diz que uma árvore má não tem como ela dar bons frutos. Entendeu? Uma árvore boa, ela vai produzir sempre, querer produzir bons frutos. E uma árvore má, ela sempre vai produzir os frutos maus. Não tem como uma árvore mal dar bons frutos. É a Bíblia. Não sou eu, meus irmãos, que estou dizendo isso a vocês. Então, hoje, você vai estar assistindo esse vídeo. Eu queria dizer para você, se arrependa. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, aceita Jesus hoje. Volta para a presença do Senhor. Jesus, ele está às portas. Ainda dá tempo de você, sabe? Voltar para a presença do Senhor Jesus, se arrepender. Hoje, meus irmãos, faça assim, ó. A palavra do Senhor nos diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Siga Jesus. Hoje eu queria dizer para você, siga Jesus, ele sabe o caminho. Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Se você, meus irmãos, seguir a Jesus, não tem como você se perder. Então, hoje, essa é a palavra que eu queria estar trazendo aqui para vocês. E que Deus, meus irmãos, através desse vídeo simples, essas palavras, sabe? Simples, venha causar alguma mudança, um despertar na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Porque se alcançar, meus irmãos, uma alma, já é o bastante. Porque a palavra do Senhor nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, hoje você é bem-aventurado, você está vivo, você está assistindo esse vídeo. Dá tempo de você se arrepender, meus irmãos. Não segue a maioria, não. A maioria que está, sabe, corrompida, sabe, vaidosa. Nossa, meus irmãos, chega a dar... Eu fico olhando a maneira que está o mundo, a situação que se encontra o mundo. Eu fico meio que enojada, minha alma, o meu espírito fica revirando dentro de mim. Porque isso aí, meus irmãos, esse evangelho que o povo estão pregando por aí, estão vivendo, dizendo que é o evangelho de Cristo, isso aí não é evangelho de Cristo não, meus irmãos. As pessoas batem no peito, é pela graça. Essa graça não foi de graça não, custou um alto preço. Jesus, ele pagou um alto preço. E nós, meus irmãos, não daríamos conta de pagar. E nós, meus irmãos, nós temos que pagar o preço sim, através das renúncias, jejum, oração, consagração a Deus, para nós podermos herdar. Perceba, as pessoas falam, Jesus já pagou. E por que Pedro, Tiago, João, todas essas pessoas, esses discípulos, esses apóstolos, Paulo, sabe? Essas pessoas tiveram uma morte terrível por amor a Cristo, e hoje as pessoas não querem passar nada por amor a Cristo, acha que servir a Jesus é só o oba-oba. Esse evangelho aí não é o de Cristo não, meus irmãos. Carregar uma cruz não é uma coisa fácil não, mas não é impossível quando você está seguindo quem sabe o caminho, que é Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje. E eu queria dizer para vocês, fiquem todos com Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. E assim, meus irmãos, que Deus ele permitir, uma hora dessa eu volto. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.